A música preenchia o salão com uma batida suave, quase hipnotizante. Os espelhos nas paredes refletiam não só o ambiente, mas também minha hesitação. Eu estava ali, no canto, agarrando minha bolsa como se ela fosse um escudo. Era meu primeiro dia de aula, e tudo parecia grande demais. O espaço, a música, as pessoas, principalmente ela. Clara, ela entrou como quem flutua, mesmo de tênis. Usava uma calça justa e um top preto que deixava à mostra parte do abdômen definido. O coque no alto da cabeça era despretensioso, mas não conseguia esconder a força e a feminilidade que ela exalava. Quando sorriu para mim, senti algo dentro do meu peito se soltar, e talvez tenha sido naquele momento que comecei a cair. Você é nova, ela disse, vindo direto na minha direção. Assenti com um sorriso tímido, quase envergonhado. Sou a Clara, professora aqui. Ela estendeu a mão, firme, segura. E você? Alice. Primeira vez numa aula de dança. Na vida. Ela riu, um som que ecoou mais alto que a música ambiente. Então vamos com calma. Mas aviso, dançar vicia. E eu não tenho intenção nenhuma de te deixar escapar depois da primeira aula. Talvez ela tenha dito isso brincando. Talvez não. Fui colocada na primeira fila. Clara me posicionou com cuidado, as mãos em meus ombros, depois na cintura. Só, isso já foi suficiente para me arrepiar inteira. Tentei esconder meu nervosismo fingindo atenção absoluta na coreografia. Mas era difícil focar nos passos com os olhos dela cravados nos meus. Ao longo da aula, Clara circulava entre os alunos, mas sempre voltava para mim. Tocava meus braços para corrigir o movimento. Me mostrava a postura certa com o corpo colado no meu. E às vezes, sussurrava tão perto que eu podia sentir seu perfume. Floral, doce, com algo quente e misterioso por trás. Como ela. Na pausa, fui até a bebedouro tentar recuperar o fôlego, do esforço e dela. Mas não adiantou muito. Tá gostando? Clara apareceu ao meu lado, com uma garrafinha na mão e aquele olhar que parecia ler minha alma. Eu estou tentando acompanhar, respondi, rindo nervosamente. Você tem um corpo que sente, isso é raro. Muita gente só copia. Você... não. Você vive cada passo. Fiquei sem reação. Ninguém nunca tinha falado de mim daquele jeito. Vai voltar semana que vem? Acho que sim. Espero que sim. Ela disse, encostando de leve os dedos na minha cintura, antes de sair andando, rebolando sutilmente ao som da próxima música que começava. Fiquei ali parada, como se o mundo tivesse mudado de cor em poucos segundos. Algo dentro de mim tinha despertado, e não era só o gosto pela dança. Era ela, Clara, a professora que me ensinaria muito mais do que coreografias. E eu estava prestes a me deixar levar, no ritmo dela. A semana passou arrastada, como se os ponteiros do relógio conspirassem para me torturar. Eu tentava manter minha rotina normal. Trabalho, estudos, café amargo às manhãs. Mas em algum ponto entre a segunda-feira e a sexta, percebi que meus pensamentos dançavam sozinhos, sempre em direção a ela. Clara. Revivia mentalmente cada toque, cada correção sussurrada no ouvido, cada vez que nossos olhos se encontravam e algo não dito vibrava no ar. E por mais que tentasse racionalizar tudo como paixão de aluna por professora, algo dentro de mim sabia que era mais profundo, mais perigoso. No sábado seguinte cheguei cedo. O estúdio ainda estava vazio, as luzes apagadas. Sentei no chão e fechei os olhos. Senti o cheiro do piso encerado, o eco das batidas que já não tocavam, o vazio da sala que em breve se transformaria em palco. Foi ali, no silêncio, que escutei passos. Você chegou antes hoje. A voz dela cortou o silêncio como uma melodia conhecida. Queria aquecer um pouco, me sentir mais preparada. Gosto disso em você, Alice. Dedicação. Corpo e mente presentes. Ela caminhou até mim com a leveza de quem pisa no mundo com intenção. Quer que eu te ajude a alongar? Assenti antes mesmo de pensar. Ela se agachou atrás de mim,
me guiando devagar em uma postura de abertura. Suas mãos firmes em meus quadris, sua respiração calma e próxima da minha nuca. A tensão era tanta que meu corpo tremia, mas não era de esforço. Era algo diferente, algo que queimava. Deixa o corpo te contar onde ele trava, ela disse, como se aquilo fosse mais do que sobre músculos. E ouve isso com carinho, sem forçar. Só escuta. Fiquei imóvel por um instante. Era como se Clara falasse diretamente com um pedaço meu que nunca havia sido tocado. Nem por palavras, nem por ninguém. Você tem medo de quê? Ela perguntou de repente, sussurrando como quem invade um segredo. Minha voz falhou. De perder o controle, ela sorriu. Eu ouvi o sorriso na respiração dela. Então talvez dançar seja o que você mais precisa. A aula começou logo depois, e com ela veio uma coreografia nova, sensual, intensa, envolvente. Clara escolheu um dueto para demonstrar com outra aluna, mas mesmo dançando com outra, os olhos dela estavam em mim, como se cada movimento fosse um recado, uma provocação. Na hora da repetição em duplas, todos se organizaram, e então ela falou: Alice, dança comigo. O salão inteiro pareceu desaparecer. Me aproximei, hesitante, e ela me guiou com uma confiança que me fez esquecer os outros olhares. Suas mãos nas minhas costas, sua perna entre as minhas, sua respiração ditando o ritmo. Os passos se transformaram em uma conversa muda entre nossos corpos, e mesmo sem nenhuma palavra, eu entendi tudo. Quando a música acabou, ficamos frente a frente, ainda conectadas por algo invisível. Clara segurou minha mão um segundo a mais do que o necessário. Depois soltou, como quem solta um segredo no ar. Você tem talento, ela disse, e virou as costas. Mas antes de sair, olhou por cima do ombro. E eu adoro descobrir talentos escondidos. Eu fiquei ali, no centro do salão, suando mais pela combustão interna do que pela coreografia. Algo em mim se abriu. Algo novo. Clara não era apenas minha professora. Ela era o gatilho de uma versão minha que eu nem sabia que existia. E naquele momento, eu soube. Estava começando a dançar por dentro. E não havia mais volta. Naquela noite sonhei com Clara. Mas não era um sonho comum. Desses desconexos, sem sentido. Era real demais. Eu sentia o cheiro do estúdio, o toque de suas mãos no meu corpo, os olhos dela cravados nos meus como se ela pudesse me decifrar, inteira com um simples olhar. Acordei suando, coração acelerado e uma pergunta grudada no peito. O que estava acontecendo comigo? Na segunda-feira, voltei ao estúdio mais cedo, como quem procura algo que nem sabe nomear. Clara não estava lá, mas sobre a barra de apoio havia uma flor. Uma única flor vermelha, com um bilhete preso. A dança começa onde as palavras não alcançam. O papel não tinha assinatura, mas eu sabia. Era dela. Naquela aula, nossos corpos não se tocaram como no sábado. Mas os olhos... os olhos dançaram sozinhos. Cada instrução dela vinha carregada de algo a mais. Não era só técnica. Era desejo disfarçado de pedagogia. E eu estava me entregando. Depois da aula, fiquei para limpar o suor e reorganizar os equipamentos. Ela apareceu como quem já sabia que eu estaria ali. Você está se dedicando, comentou encostada na porta com um sorriso de canto. Gosto disso. A dança tem me feito bem. Respondi, tentando parecer menos vulnerável do que me sentia. Ela se aproximou devagar, como se cada passo fosse uma nota de música. A dança ou eu? Fiquei em silêncio. Minha garganta secou. Clara riu baixinho, como quem sabia a resposta. Alice, ela sussurrou. E dessa vez, sua mão encostou na minha. Um toque leve, mas cheio de intenção. Isso é certo? Minha pergunta saiu baixa, quase inaudível. Quem decide o que é certo? Ela respondeu, os olhos cravados nos meus. Eu só sigo o ritmo que o corpo pede. Nos beijamos ali, no vestiário vazio,
entre espelhos e paredes que guardariam nosso segredo. Foi intenso, quente, mas curto. Clara se afastou antes que o momento se tornasse entrega total. Você ainda não está pronta, disse com uma firmeza que partiu meu desejo ao meio. Pronta para quê? Para descobrir quem eu realmente sou. Ela saiu sem dizer mais nada, me deixando com o coração acelerado e a mente confusa. Aquela frase ecoava dentro de mim como uma batida fora do compasso. Descobrir quem eu realmente sou. Comecei a procurar. No Google, nas redes sociais, nos cantos escondidos da internet. Clara não era só uma professora de dança. Descobri que ela havia sido dançarina principal de uma companhia internacional, até desaparecer misteriosamente de cena há alguns anos. Nada sobre o motivo. Nada sobre o que houve. Algo nela era escondido, dolorido, talvez perigoso. Na aula seguinte, eu tentei agir normalmente, mas ela percebeu. Ela sempre percebia. Você andou pesquisando sobre mim? Engasguei. Como ela sabia? Eu precisava entender. Confessei. Ela se aproximou, séria. A dança me salvou de muita coisa, Alice, mas também me fez perder outras. Há coisas no meu passado que ainda doem. Pode confiar em mim. Sussurrei. Ela hesitou, e por um breve instante, os olhos dela perderam o brilho provocador. Ficaram tristes. Só não se machuque tentando me entender, disse, antes de me virar as costas mais uma vez. Mas naquele instante, eu soube. Não importava o que viesse. Eu já estava dançando dentro do furacão que era Clara. E não havia como parar a música agora. Naquela semana, algo havia mudado entre nós. A tensão não era mais só desejo. Tinha também medo. Medo do que viria se eu continuasse dançando nesse compasso instável que era Clara. Mas por mais que eu tentasse colocar limites, meu corpo falava mais alto. Meus pés iam até o estúdio antes mesmo de minha mente racional entender o motivo. Na aula de quarta-feira, Clara chegou atrasada. Pela primeira vez. Problemas com a vida real. Ela murmurou, jogando a bolsa num canto e amarrando os cabelos com um nó rápido, sem maquiagem, o rosto visivelmente abatido. Quer conversar? Perguntei, sentindo que ela estava à beira de um colapso. Ela me olhou como quem considerava a ideia por um segundo. Depois soltou um sorriso cansado. Você dança melhor quando me provoca com perguntas assim. Nosso ensaio foi intenso. Cada passo tinha raiva, desejo, frustração. Era como se estivéssemos nos falando através dos giros, dos toques, dos olhares que trocávamos a cada coreografia improvisada. E então, no meio de uma virada, ela parou e ficou me olhando. Alice, você precisa saber de uma coisa. Meu coração disparou. Estávamos no centro do estúdio, o som baixo preenchendo o ambiente como uma trilha de suspense. Antes de abrir este estúdio, eu estava em outro mundo, outro país, outra vida. Fui expulsa de uma companhia por me envolver com alguém que eu não devia. Ela respirou fundo, os olhos perdidos em alguma memória que ainda a queimava. Era a filha do diretor, jovem, como você. Ingênua, mas intensa. Como você. Meu peito gelou. Clara me via assim? E o que aconteceu? Ela deu de ombros. Escândalo, reputações destruídas. Voltei para o Brasil com medo, e jurei que não repetiria os mesmos erros. E agora? Perguntei, a voz quase um sussurro. Ela se aproximou, devagar, como quem não consegue resistir, mesmo sabendo que vai se machucar. Agora, eu estou falhando com a minha promessa. Nos beijamos de novo. Dessa vez, com a urgência de quem sabe que está caindo. E ainda assim se joga. Foi no chão do estúdio, com os batimentos dançando junto com o som abafado que ecoava pelos alto-falantes. E ali, entre beijos e toques, percebi que o corpo dela tremia, não de desejo, mas de medo. Depois, Clara se vestiu em silêncio. Evitava meu olhar. Isso não devia estar acontecendo, disse ela, a voz embargada. Mas está.
E vai ter um preço. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Me deixou ali, sozinha, deitada no piso frio, o corpo aquecido e a mente em chamas. Ela estava certa. Algo dentro de mim dizia que aquilo tudo não terminaria bem. Mas o problema é que eu já não queria que terminasse. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela. Hoje não haverá aula. Cuide de si. Simples. Fria. Dolorosa. Passei o dia tentando entender se aquilo era o fim, ou só mais um passo da coreografia confusa que era estar com Clara. À noite, fui até o estúdio. Estava trancado, mas pela janela vi que algo estava diferente. No espelho, escrito com batom vermelho, a dança continua, mesmo que o palco esteja vazio. Clara estava fugindo. De mim. Dela mesma. Do passado que ainda a assombrava. Mas eu já tinha decidido. Se ela quisesse fugir, teria que correr. Muito. Porque eu estava pronta para descobrir cada passo dessa coreografia, mesmo que me levasse até o abismo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Apoie nosso trabalho para continuarmos trazendo experiências imersivas como esta. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima!